Fala pessoal do YouTube do Futebolês, como é de praxe, terminou a bola rolando aqui no YouTube, na Jangadeiro Band News FM, um breve vídeo de análise do que aconteceu dentro de campo nesse sábado à noite, mais um capítulo do livro terrível do Ceará na Série B 2023, um empate em 0-0 contra o Sampaio Corrêa. Antes da gente seguir com a análise do que aconteceu dentro de campo, eu peço que você deixe o like, se você não está inscrito, que você se inscreva, faça parte do Futebolês junto com a gente. Ao longo desses últimos jogos, basicamente desde aquela derrota contra o Novo Horizontino, o Wagner Mancini vem promovendo diversas mudanças de equipe, de estilo de jogo, de posicionamentos, numa premissa de fazer observações. Hoje mandou uma equipe, por exemplo, com o Kleber de titular. O Kleber não jogava desde o início uma partida, desde a última rodada da Série A ano passado, aquele jogo contra o Juventude. Trouxe também o Jean Carlos para vir jogar mais por dentro, perto do Léo Santos como volante. 3 jogadores de velocidade, trazendo que o Eric ficasse com a função mais centralizada como em outras partidas, abrindo Janderson e Christian Barleta à frente. Se viu, até imaginava um Sampaio sendo um time um pouco mais agressivo, afinal de contas o time maranhense briga contra o rebaixamento, precisava do resultado muito mais do que o próprio Ceará, mas o que se viu foi um primeiro tempo morno, é que o Ceará tinha mais a posse de bola, mas quando conseguia criar alguma situação, principalmente no lado esquerdo, a jogada morria quando chegava basicamente nos pés do Janderson. Um time que tinha o controle do tempo, mas não tinha nenhuma agressividade, não fazia com que o Sampaio Corrêa sofresse com seus ataques. Tem até uma finalização do Kleber em um momento, tudo, mas algo muito pobre, muito pouco preciso, muito pouco eficiente dentro de um jogo muito ruim. Então as vaias que aconteceram no intervalo eram mais do que justificadas. Na volta do intervalo, o Mancini mudou um pouco do posicionamento do time dele. Passou a atuar com a linha de 3, o David Ricardo, que está atuando como lateral esquerdo, veio jogar como um zagueiro pelo lado esquerdo mesmo, o Thiago centralizado com um posicionamento um pouco mais nesse aspecto, com o Lucas Ribeiro do outro, com a ideia de que trazer o Barleta para jogar um pouco mais próximo do Kleber por dentro, abriu-se o Janderson, abriu-se abriu-se o Varley pelo lado direito para trazer o Eric por dentro, ter jogadores mais próximos do Kleber, mais dentro da área, para que o Ceará povoasse o campo de defesa do time adversário e tentar encaixotar o Sampaio. Também não tinha muito efeito prático, a jogada mais perigosa foi até mesmo um chute fora da área do Jean Carlos, até que cai do céu um pênalti no momento de total irresponsabilidade do Matheus Pivô, jogador do Sampaio Corrêa, que agride o David Ricardo. Ali não é uma disputa de bola, não é um momento faltoso, é uma agressão, tanto que foi expulso. Era a chance de fazer 1-0, controlar mais a partida, o Eric perde o pênalti. Na perdida do pênalti e jogando com um jogador a menos, o Sampaio se retrai mais ainda. Joga bem baixo, mantém-se um sistema que apenas o Ítalo ficava um pouco mais à frente, mas não agredia o Ceará, trazia o Ceará para o seu campo. E aí começou de novo um festival de tentativa e erro do Mancini, tentando colocar jogadores de ataque, mas sem muita característica para isso. Colocou, por exemplo, tira o David Ricardo, traz o Lucas Ribeiro para jogar pelo lado esquerdo da defesa, trouxe o Léo Santos para jogar de zagueiro, colocando o Zé Ricardo no time para jogar ali junto com o Jean Carlos. Teve um momento que era uma espécie de 3-2-5, em que eram 3 centroavantes dentro da área, o Kleber, o Nicolas e o Saulo Mineiro, tentando totalmente uma abafa. Depois veio a entrada do Eric Puga no lugar do Kleber, e aí o Kleber, o Eric Puga e o Pedrinho meio que se esbarrando pelo lado direito do ataque. É bem verdade que na base do abafa quase que saiu o gol da vitória, o Nicolas acerta o travessão, mas nada muito consciente, muito naquela do vai que dá, vai que tenta, e não deu, como não deu para o Ceará ao longo da Série B quase toda. De fato, mais uma atuação muito ruim de um time que se perdeu ao longo da competição e que um treinador, Mancini, é óbvio que ele não tem a responsabilidade da campanha do Ceará no campeonato. Ele chegou num time já com o carro em movimento, a gente sabe que é complicado isso, mas não dá para achar normal as escalações e as opções que o Mancini vem tomando. Por mais que fique claro que alguns jogadores não fazem parte dos planos dele, o Ceará ainda tem jogos para competir e tem que levar a sério essas partidas, não jogar de todo jeito. E as alterações de hoje em nada influenciaram para o time melhorar, e ficou muito claro que era literalmente vou para frente, seja o que Deus quiser, não existia um mínimo de contexto. Agora, nesse calvário, o Ceará vai ter um jogo no outro domingo
contra o Avaí Florianópolis. E eu espero, de coração, que eu veja um time minimamente organizado para atuar de acordo com o adversário, de acordo com a partida. Se houve mais entrega do que houve contra o CRB, era o mínimo de se esperar, mas também tem que se esperar um time com um mínimo de organização. Eu sei que não pode refletir em nada na próxima temporada. Aliás, o Ceará vai precisar de uma grande limpeza, até mesmo de mentalidade, de como lidar com as situações. Mas o que se viu hoje foi, de novo, um time perdido, baratinado em campo, tentando na base do abafa conseguir algum resultado. De novo, quero agradecer a todo mundo que está inscrito no canal. Se você não está inscrito aqui no Futebolês, se inscreva, faça parte do Futebolês junto com a gente.